Buenas, pessoal. Boa noite. É um imenso privilégio poder estar reunido aqui com vocês nessa noite e compartilhar a palavra de Deus. Bom, começamos bem. É isso aí. Qualquer coisa, for preso por falar de Jesus, é honra. E eu sempre gosto de compartilhar sobre assuntos que têm sido parte da minha vida e do meu dia a dia. E, em específico, essa semana, nos meus devocionais, eu estava lendo Daniel, o livro de Daniel. Então, hoje eu resolvi sair um pouco do formato em que eu costumo, talvez, compartilhar a Bíblia com vocês. E hoje, com base nesse personagem, então, Daniel, a gente vai passar por alguns textos lá no livro de Daniel, se você quiser indo para lá já. Nós vamos estar conversando sobre algumas características que tem um viver que é fiel a Deus. Então, a gente vai olhar alguns trechos da história de Daniel aí e vamos entender algumas características importantes do que tem, né, um viver fiel a Deus, do que compõe uma vida que é fiel ao Senhor. Por que eu quis tratar um pouco desse tema? Porque essa semana me incomodou um pouco o fato de que o sentido de fidelidade tem se distorcido e se perdido quanto mais o tempo tem passado, né? Tanto que só de ouvir a palavra fidelidade, eu aposto que vocês já estão pensando na sua operadora de telefone, né? É o primeiro sentido que vem à mente, né? Assinar um plano de 12 meses que te oferece vários benefícios e que com certeza é melhor que a concorrente, porque, afinal de contas, eles valorizam a tua fidelidade, né? Ao mesmo tempo, também, a gente tem esquecido do sentido verdadeiro de ser fiel, principalmente no que diz respeito às relações humanas. Então, para começar, eu queria que a gente estivesse olhando um pouco para o significado da palavra fidelidade. Aí, consultamos o manual, o dicionário da nossa língua, o Aurélio, né? E lá diz que característica do que é fiel é demonstrar zelo, respeito por alguém, algo e lealdade. Ele dá o exemplo, por exemplo, do servo e o rei, do súdito e do senhor. Ele vai atribuir um segundo significado, onde ele vai dizer que é constância nos compromissos assumidos com outra parte. Então, a partir do momento que tu assume um compromisso legal, ou de atitudes, ou de cronogramas com a outra parte, tu mantém constância no que diz respeito a esse compromisso. Então, eu acho que o sentido do dicionário traz bem à tona um pouco do que é fidelidade na prática. Mas, agora que a gente retomou um pouco do que é a palavra, a essência da palavra fidelidade, eu gostaria, então, que a gente focasse na vida de Daniel. Para isso, eu queria contextualizar um pouco mais sobre o livro do profeta Daniel, antes de a gente ir para os trechos e para as atitudes que têm um viver fiel em si, tá? Primeira coisa interessante sobre o livro. A gente pode dividir a leitura de Daniel em 3 partes. A primeira parte do livro vai falar sobre o contexto histórico de Daniel e do seu ministério, ali no primeiro capítulo especificamente. Vai explicar, né, da onde Daniel veio, como ele foi parar ali, por que aquilo estava acontecendo com a vida dele. Isso vai até o final do primeiro capítulo. Em seguida, do início do capítulo 2 até o final do capítulo 7, a gente vai ter uma parte do livro que vai mostrar especificamente como as intervenções de Deus, as intervenções soberanas de Deus, acabaram afetando e impactando a vida daqueles que não criam no Senhor. E aí a gente vai ter uma série de situações as quais Daniel e seus amigos, né, pelas quais eles passaram, que foram mostrando como Deus agia, atuava e era com eles poderosamente em toda e qualquer situação. E na terceira parte do livro, que vai do capítulo 8 até o final, a gente vai ver intervenções soberanas de Deus relacionadas no que diz respeito a Israel, seu povo, né? Coisas que ele fez para que a nação pudesse voltar a perdurar, existir e não sucumbir ali em meio àquele período de exílio. Então é importante a gente saber que provavelmente Daniel nasceu ali durante o reinado de Josias, 640, 609 ali antes de Cristo,
ele foi levado em cativeiro, provavelmente ainda adolescente, e ele testemunhou, durante esse período de exílio aí na Babilônia, a rápida ascensão de um império muito poderoso, ao mesmo tempo, a tão rápida decadência e declínio desse mesmo império. Nesse tempo todo ele estava ciente do que estava acontecendo com Judá e com os seus, que estavam lá sofrendo, e inclusive provavelmente soube também da morte de Josias. E ele viu surgir, então, um grande império muito poderoso, conhecido como Medo-Persa. Daniel, ao longo de sua vida, provavelmente viu 5 reis da Babilônia estarem exercendo seu reinado. Aí a gente tem um pouco de divergência de opiniões, mas os meus comentaristas preferidos falam 5, então eu vou com eles, porque eles são mais experientes, né? E a gente tem também 2 governantes persas. Esse período, gente, ele cobre cerca de 70 anos. Então, não foi uma colônia de férias que Daniel resolveu passar na Babilônia, no meio do Império Medo-Persa, e tudo aconteceu tão rápido como a gente pensa muitas vezes lendo poucos capítulos, né? E se a gente precisasse estabelecer um propósito central para o livro de Daniel, a gente poderia dizer que Deus, né, soberanamente, tem como objetivo mostrar da sua soberania sobre a história, e a história no geral, né, reforçando o cuidado dele para com os seus, enquanto ele trabalha no coração desses, preparando eles para a sua plena redenção, que ia se encerrar na vinda de Cristo e no reinado dele. Então, Daniel já respinga, né, para o Messias e para o privilégio que a gente tem de entender a ação divina em relação às nossas vidas. E se você gosta de história, conhece história e olha para a lógica de Daniel, do povo judeu lá no exílio e tudo mais, você entende que só Deus poderia ter feito esse povo continuar a existir nessas condições e no meio desse período. Com isso em mente, pessoal, nós vamos falar então sobre 3 características específicas que têm um viver fiel a Deus baseados na vida de Daniel, tá? O primeiro trecho que eu queria ler com vocês vai estar ali no capítulo 1, desculpem, dos versos 6 até o 21. Eu vou fazer a leitura e depois a gente vai comentar um pouco sobre a característica. Verso 6 do capítulo 1 diz o seguinte, então. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abdinego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que todos eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Primeira característica que a gente pode observar na vida de Daniel, e por contrapartida de seus amigos que também toparam o desafio, é que ser fiel a Deus é viver de acordo com a sua vontade.
logo no início do livro, nesse trecho que a gente leu no capítulo 1, a gente pode observar que Daniel e seus amigos foram escolhidos dentre aqueles que haviam sido trazidos do exílio, a fim de serem treinados para servir no palácio em alguma função determinada, né? É como se eles tivessem chegado em uma grande empresa com um grande dono, tivessem passando por aquele treinamento de conhecer a empresa, a função, as áreas, etc. e tudo mais. E aí, conforme o desempenho deles, ou a aparência, ou o que eles fizessem, eles iam ser designados para funções mais específicas. A todos esses que eram escolhidos, era designada uma porção de comida que era vinda direta da mesa do rei. E aí, claro, Daniel sabia que aquele reino, o lugar onde ele estava, era um reino que cultuava vários deuses, que praticava várias coisas que, pro Deus dele, o Deus verdadeiro, eram repugnantes, né? Inclusive, essa comida provavelmente era oferecida, vinda de sacrifícios, etc, etc. Como alguém fiel a Deus, como alguém que tinha preocupação de agradar a Deus com as suas atitudes, certamente aquilo incomodou Daniel. Ele pensou, tá, tudo bem, me tiraram da minha terra, me tiraram do meio do meu povo, me trouxeram para cá, e agora eles estão querendo tirar a relação que eu tenho com o meu Deus, através de atitudes, de práticas e tudo mais. E tendo essa preocupação em vista, a gente vê que o versículo 8 vai demonstrar de forma bem clara que ele preferiu fazer uma proposta para quem cuidava dele, uma proposta que certamente poderia ser aceita, porque era muito simples, né? Eu quero me alimentar de vegetais, eu não quero te dar trabalho. E água, que é uma coisa comum, porque eu entendo que para mim é o melhor. Vocês veem que não tem uma longa argumentação descrita no livro, falando acerca do porquê que ele queria fazer isso, exigir os seus direitos, etc, etc. Ele traz uma proposta simples, que não vem incomodar nem ferir aquele que era o seu responsável, a ponto de poder não ferir a relação dele com Deus através daquilo que ele propunha. É evidente, pessoal, que Daniel tinha em seu coração decidido viver de acordo com as determinações do seu Deus, o Deus verdadeiro, do seu Senhor, para com a sua vida, e que isso estava acima de qualquer coisa, inclusive do seu prazer alimentar. Que vocês pensem, a mesa do rei também não tinha pouca coisa, né? O rei não comia comida requentada, né? Não tinha o restaurante na mesa do rei. Mas Daniel entende que, independente de circunstâncias, era melhor ele honrar o verdadeiro rei do que um rei humano através do seu comportamento. Para que nós tenhamos um viver fiel a Deus, assim como Daniel teve, nessas simples atitudes, é necessário que, sim, nós estejamos dispostos a viver de acordo com a vontade dele para cada um de nós. Do contrário, nós podemos até conquistar outras características de uma aparência de relação com Deus, mas não fidelidade em si, no sentido da palavra. A gente pode até ser superficial e tudo mais, mas no que diz respeito a uma relação fiel com o Senhor, a gente precisa ser atento a todas as áreas do nosso coração. Vide o que a gente experimenta nas nossas relações humanas, né? Vamos supor, sou casado com a minha esposa, minha querida e linda, amada Michele. Eu não sou fiel a ela só em determinadas áreas, ou em determinadas frentes. A partir do momento que eu entendi que ela era a mulher que Deus tinha para a minha vida, eu passei a dedicar-me para ser um marido fiel em toda e possível qualquer área que surgisse ali, a partir do momento em que nós começamos a namorar. E isso influi em abrir mão de coisas que incomodam a ela, não a mim, talvez. Isso influi a transformar hábitos que para mim não eram talvez ofensivos ou ruins, mas que para ela podem gerar algum tipo de dano, e vice-versa. Inclusive até um novo comportamento, a partir do momento em que passei-me a ser casado. Isso acontece em todas as relações mais profundas na nossa vida. E vocês podem ter certeza que a partir do momento que a gente tenta dividir as coisas por fatia, ou que não tenta observar essa relação como algo único e inseparável, a gente dá brechas para muitas coisas ruins acontecerem. A gente vive qualquer coisa que é parecida com fidelidade, mas não fidelidade em si. Uma pergunta que pode servir para nós como termômetro nas nossas vidas, no que diz respeito a um viver fiel, é em relação a como nós temos vivido de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida hoje.
E aí fica sempre aquela pergunta meio vaga, né? Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida hoje? O que Deus quer que eu faça? Daniel certamente tinha um parâmetro para entender o que era correto ele fazer ou não. Ele tinha provavelmente ali, pelo menos o Pentateuco a seu acesso. E ele sabia do que Deus se agradava ou não, olhando para esse parâmetro que Deus tinha deixado claro para ele. Nós temos um parâmetro muito claro. E com certeza mais completo do que o que Daniel tinha, além do Espírito Santo de Jesus Cristo. Então a gente pode olhar para a palavra de Deus, investir tempo em olhar para a palavra de Deus e entender. Tenho agido de acordo com a sua vontade ou não? Vocês podem ter certeza que a vontade de Deus, que a primazia do tempo de vocês, seja para Ele. Vocês podem ter certeza que a vontade de Deus plena é que Ele seja o primeiro no coração de vocês diante de todas as coisas. Está nas Escrituras. Vocês também podem descansar no sentido de que Deus espera que vocês amem o próximo de vocês assim como vocês mesmos, se interessando com a vida deles da mesma forma. Isso nunca vai ser cinza para a vida do crente. É vontade clara e expressa de Deus através das Escrituras. Da mesma forma que muitas vezes, quando surgem questões cinzas, pela graça do Espírito Santo, quando a gente se debruça diante de Deus, o Espírito Santo apita no nosso coração se aquilo é coerente, correto, agrada a Deus ou não. Então a gente tem esse plus aí na nossa relação com Jesus ainda. É importante a gente olhar para cada uma das áreas da nossa vida e ver se essa característica de buscar a Deus, de querer ser fiel a Ele, de estar preocupado com o que eu faço agrada a Deus ou não, é de acordo com a vontade de Deus ou não, tem o padrão e o parâmetro de Deus ou não, no nosso dia a dia. E vou contar uma novidade para vocês, gente. Acerca da fidelidade, quando a gente entende que não é fiel, é porque já é tarde demais. É porque qualquer tipo de traição, adultério ou negação aconteceu já. Porque a gente vai se dando pequenas permissividades, né? Daniel podia ter começado com uma semana de salada e ter dito, não, agora já está tudo certo, né? Os caras já viram que eu obedeço ao meu Deus e tal, então vamos pedir um bifinho. Ou já estou trabalhando no palácio aqui, né? Vamos assaltar a sobremesa ali escondida. Obrigado, Felipe. Mas não. Vocês veem que existe uma preocupação. É que nem nós. Eu vejo isso muito acerca do casamento, né? Acho que é um exemplo muito bom. Eu sempre me preocupo em ver se eu estou honrando a Michelle com as minhas atitudes. Tem coisas que eu jamais vou fazer, mesmo sabendo que elas talvez não possam ter risco nenhum. Mas por amor, cuidado e fidelidade para com a minha esposa. Eu nunca vou dar carona sozinho para uma mulher. Nunca. Desde que eu namoro a Michelle, eu tenho isso como valor. E não é porque eu quero que as outras mulheres se deem mal, ou que elas caminhem, e etc. Mas é porque eu não acho legal. Eu acho que eu não estou respeitando ela ao ponto de fazer uma coisa assim. Isso é uma coisa minha. Não está escrito num manual de, você não pode dar carona. Mas é algo que eu faço pensando em ser fiel à minha esposa, dia após dia. E etc. Tem vários outros valores, né? Mas a história de Daniel continua. E eu creio que a segunda característica vem adiante, lá no capítulo 6. A gente vai entender que uma vida fiel a Deus envolve ser constante. Acho bem curioso esse fato na vida de Daniel. Então, pode abrir capítulo 6, vamos ler do 3 ao 11 agora. Versículo 3 vai dizer o seguinte, capítulo 6. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, que vive para sempre. Todos os seus supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores
concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. E em seguida a gente vai ver que eles foram caguetar o Daniel para o rei, depois das suas orações. Eu acho bem curioso esse trecho, porque a gente vê logo no início que os sátrapas estavam tentando procurar motivos para prejudicar Daniel, né? Porque o fato de ele ter vindo como um exilado de Israel, ter chegado ali só comendo salada e estar sendo considerado um apto à vaga de governador, estava incomodando a galera que estava ali há um certo tempo, por causa das suas qualidades. E aí eles começaram a fazer uma espécie de briefing, né? Vamos sentar aqui e vamos ver o que a gente pode achar para lascar com o Daniel. Tá, vamos começar. Vida financeira. Não está desviando dinheiro. Vamos começar. Lei da Babilônia. Certinho. Horário de trabalho. Melhor que nós. E eles foram indo parte por parte até chegar à conclusão óbvia de que, nós só vamos conseguir fazer com que essa posição que Daniel vai assumir não aconteça se a gente interferir na relação dele com Deus. Porque a única coisa, fora o trabalhar, ser honesto e honrar o rei, que esse homem faz todo dia. E aí maquinaram, né? Entenderam que o ego do rei era algo que podia ser explorado, chegaram diante dele e falaram, ó rei, estamos pensando em fazer um negócio para te agradar. A gente tem vários povos, de várias culturas, de vários lugares que vivem aqui conosco. O que tu acha de nos próximos 30 dias a gente fazer o mês do Dariozão? Né? O mês em que todo mundo, em vez de adorar essas outras coisas supérfluas e menores, tem que se prostrar ao verdadeiro Deus. Tu, rei. Um rei pagão, obviamente, olhou e disse, parece bom. Né? Então, ó rei, assina aqui com o teu token, né, que não pode ser revogado, porque, afinal de contas, é o certificado digital da época, e emite esse decreto. Que aí a gente vai fazer isso aí acontecer. Nós vamos fazer isso aqui rolar na Babilônia. Dito e feito, assinaram o decreto, fizeram acontecer, e logo em seguida foram atrás de Daniel, porque sabiam que era a hora do homem orar. O que aconteceu? Chegaram lá no quarto e encontraram o que sempre acontecia, 3 vezes por dia. Mesmo depois de saber do decreto, Daniel estava ajoelhado, agradecendo a Deus por tudo que estava acontecendo. Interessante é que depois de toda essa situação que os sátrapas haviam armado, usado o poder do rei, mesmo sabendo do decreto, Daniel manteve uma postura de gratidão, como todo outro e qualquer dia, provavelmente como no mesmo dia em que ele foi capturado e levado em exílio para a Babilônia. É visível nesse trecho, pessoal, como Daniel era constante na relação dele com Deus. O texto ainda frisa o fato de colocar aquilo ali 3 vezes por dia. É uma informação que não está ali por acaso, mas é para mostrar que era constante, sempre, a todo momento. Nós temos que entender, olhando para o exemplo de vida que é esse homem de Deus para nós, que um viver fiel a Deus se constrói em cima de constância. Até porque os valores que constroem um relacionamento fiel, eles não surgem na nossa vida de forma instantânea. Vocês já notaram? Vocês não podem dizer para um guri que está na primeira semana de namoro que ele é fiel. Porque ele está namorando há só uma semana. Né? Vocês não podem dizer que uma pessoa é fiel nos seus pagamentos na primeira semana que ela abre a conta e começa a pagar os boletos. Né? Aquele score de bom pagador, ele demora mais que uma semana para acontecer. Em tudo que necessita fidelidade para se construir uma relação mais íntima, o que faz com que essa fidelidade seja aparente e madura é o tempo. É o manter-se constante através do tempo. Essa constância é algo visível ao longo de toda a vida de Daniel. Se vocês olharem aí o livro todo, e aí uma curiosidade bem interessante, não sei porquê, tá? Mas é uma curiosidade bem interessante.
Daniel é o único personagem da Bíblia, fora Jesus, que a gente não vê cometendo pecado. Isso é bem interessante nas Escrituras, se vocês pararem para observar. Provavelmente Deus tem um propósito de ensino através disso. Notem que ao ser escravo, ele buscava agradar e obedecer a Deus. Por mais que ele fosse fiel e constante com o rei. No sucesso da sua função, tendo condições melhores, vida melhor, vida mais confortável, ele continuava buscando agradar a Deus. E buscando agradar a Deus, ele sempre se colocava em situação de temor a ele, não aos outros. Vocês não pensem que Daniel, estando inserido no rei da Babilônia, conhecendo o rei, conhecendo as leis, entendendo o que era um decreto assinado daquela forma, foi leviano ao ir para o quarto orar. Ele sabia que a cabeça dele estava a prêmio. Ele sabia que a qualquer instante a vida dele corria risco por causa daquela oração que era algo comum. E nós? Como tem sido o nosso compromisso com Deus? Como nós temos buscado a Deus de forma constante em nossas vidas? Tem sido em toda e qualquer situação? Tem sido condicional? Quando tudo está bem, eu lembro de agradecer. Quando tudo está bom, Deus é fantástico. Quando as coisas ficam difíceis, quando vêm as circunstâncias, quando a vida faz uma curva de forma inesperada, aí Deus me abandonou. Aí Deus não é mais o mesmo Deus que Ele era antes, quando tudo estava bem. A nossa relação com Deus, para que sejamos fiéis a Ele, não pode ser algo por conveniência. A gente não pode amar a Deus só quando é bom. A gente não pode querer ser cristão e amar Jesus só quando as coisas são fáceis. A gente não pode querer viver a palavra que a gente prega quando tudo coopera de acordo com a nossa vontade. Ser fiel a Deus é ir além disso. E o mais legal de tudo é que a relação de amor de Deus para com nós, ela é tão íntima e tão espetacular que a gente tem de Deus para nós essa fidelidade num parâmetro perfeito. O amor de Deus é sempre 100% para nós. O cuidado de Deus é sempre 100% para nós. A soberania de Deus acerca das nossas vidas é sempre 100% para nós. E nós, com certeza, não entregamos o mesmo padrão de volta para Deus. Mas, em Cristo, nós somos instigados a oferecer o melhor que nós temos no que diz respeito a ser fiéis. Mas vamos avançar. Terceira característica de um viver fiel a Deus que a gente tem no livro de Daniel, que eu gostaria de tratar hoje, é que ser fiel a Deus também é estar disposto a sacrifício. Aí nós vamos continuar no trecho ali. Vamos ler do verso 11 para diante. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Em tom irônico, né? Tu não publicaste um decreto ordenando que esses 30 dias todo aquele que fizer um pedido a qualquer outro deus ou a qualquer outro homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou édito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com seu selo e com anéis dos seus nobres para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Daniel sabia que manter-se colocando diante de Deus colocaria a sua vida em risco, como a gente falou antes. Mas sabia que manter-se fiel a Deus, nesse momento da sua vida, era um sacrifício necessário.
Pessoal, eu não digo que o tempo todo nós vamos ter que buscar sacrifícios intensos como esse que a gente vê de Daniel na cova dos leões. Mas a gente vê no exemplo de Daniel que quando eles são necessários por amar a Deus, por ter Deus como nosso mais importante, como aquele que governa acerca das nossas vidas, eles devem ser aceitos por nós. Porque do contrário, nós vamos estar com Deus só nos momentos que são convenientes. E isso faz com que a nossa relação com Ele seja de conveniência, não de fidelidade. Se vocês notarem no fim do verso 16, até mesmo o rei reconhece a consciência que Daniel teve ao escolher ser fiel a Deus, desejando que o seu Senhor, que o Senhor de Daniel, o salve dos leões. O rei pensou com certeza, se Daniel escolheu orar a Deus e não se submeter a mim, ele sabe. Ele sabe que Deus pode salvar ele, então que Deus o salve. Um viver fiel a Deus se dispõe a sacrifícios porque considera a relação com Deus como fundamental, como a base de tudo. Daniel não estava fazendo aquilo por ignorância. Assim como vocês podem olhar a trajetória dele e dos seus amigos ao longo do livro, Sadraque, Mesaque e Abidnego escolheram entrar numa fornalha, que os guardas morreram só por abrir, porque também amavam a Deus. Da mesma forma que escolheram não se prostrar diante de uma estátua, porque também amavam a Deus. E sabiam que esse Deus a quem amava era muito maior do que todas as outras coisas que podiam estar ao redor com a sua vida naquele momento. Não é ignorância, gente. É se relacionar de maneira fiel, íntima e verdadeira com o Deus Todo-Poderoso. Isso que moveu o coração desses homens, principalmente de Daniel, a ter esse tipo de atitude. Se nós formos fiéis, constantes e íntimos com Deus, na medida que esses homens eram, nós vamos viver a mesma coragem que eles tinham. Hoje, no século XXI. Porque não é ser bom, não é ser talentoso, não é ser o melhor, é entender quem Deus é. E descansar nisso. Ah, Fofo, mas às vezes dá errado. Sim, às vezes dá errado. A gente tem muitos irmãos nossos hoje que são mártires, que morrem por não negar Cristo. Mas Deus deixou de ser soberano e poderoso no meio de tudo isso? Jamais. Se Daniel tivesse morrido na cova dos leões, qual teria sido o testemunho? Aquele homem considerou o seu Deus de mais valor no seu coração do que o próprio rei da Babilônia. Ponto final, tudo certo. Era a verdade para Daniel. Vocês entendem? Uma relação de fidelidade com Deus, às vezes exige sacrifício da nossa parte. E nós? Conseguimos identificar algum sacrifício que seja necessário para que sejamos fiéis com Deus hoje? O que tem nos seduzido? O que tem atrapalhado nossa relação de fidelidade com o Senhor? Nós temos aceitado se sacrificar em busca de ser fiel quando é necessário ou não? Ou a gente escolhe comer da mesa do rei, se dobrar diante da estátua, aceitar o decreto? Qual tem sido a nossa postura? Fidelidade ao Senhor tem sido uma marca na nossa vida? Ou quando a gente abre a nossa folha de rosto, a gente vê vários outros rótulos, menos o amor que nós temos por Deus? É importante avaliar, pessoal. Às vezes a gente fala, não, eu sou cristão, amo Jesus e tudo mais. Aí a gente olha como a gente divide o tempo do nosso dia, como a gente tem as posturas no meio desse tempo que a gente divide, ou como a gente tem as informações que a gente acessa ao longo do dia, e Jesus não é 1% do que nós somos. Mas não, sou fiel a Deus. Fidelidade, no nível que Daniel e seus amigos experimentaram, é muito além disso. É escolher, muitas vezes, conscientemente entrar na cova dos leões. Para que Deus seja louvado. Então, só para retomar um pouco do que falamos até aqui, tá? A gente falou sobre fidelidade, observando a vida de Daniel, sobre como é um viver fiel a Deus, e a gente viu que é necessário que a gente viva de acordo com a vontade de Deus, para que essa fidelidade aconteça na relação com o Senhor. Nós vimos que constância também é necessária para que exista fidelidade ao Senhor, e a gente viu que muitas vezes nós precisamos ser dispostos a ser fiéis acima das circunstâncias. Envolvam elas sacrifícios pessoais ou não. Qual que é o impacto prático disso nas nossas vidas, pessoal? Da história de Daniel e dos textos que a gente olhou aqui.
Primeiro, nós devemos buscar agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade na nossa vida como um todo, não só em partes. E aí, como agrada a Deus, como faço a vontade de Deus? Palavra de Deus, Espírito Santo. A partir do momento que a gente vai na direção que essas coisas apontam para nós irmos, fidelidade é uma atitude natural. Além disso, essa atitude de ser constante deve ser nosso alvo, a ponto de sempre buscarmos depender do Senhor, seja qual for a circunstância à nossa frente. Outro impacto que os trechos trazem é que a gente tem que lutar para que os fatores externos da vida não venham a nos levar a trair o Senhor com as nossas atitudes e escolhas. A gente não deve se deixar levar por circunstâncias, por situações, por preferências, por pernas fracas, etc, etc, etc. Como estamos com Deus, a nossa adoração para Deus, o nosso glorificar a Deus e o depender dele, devem ser para nós sempre prioridade acima de circunstâncias. Dessa forma, nós vamos ser cristãos, servos do Senhor, que buscam um viver fiel ao Senhor, por mais que muitas vezes no processo a gente vá tropeçar. Mas aí a gente volta, se arrepende e começa de novo. Eu queria deixar algumas aplicações práticas e uma motivação hoje. Vai ser um pouquinho diferente. Primeira aplicação, acho que é observar o andar da nossa vida hoje. Investe um tempo essa semana avaliando, né? Se tu consegue identificar alguma área da tua vida em que você não tem vivido de acordo com a vontade de Deus. Ou que você não tem apontado para o que Deus tem te chamado a fazer, ou te chamado a viver, ou te desafiado a viver. Pensa nisso e seja sincero diante de Deus no que precisa acontecer para que esse seja o padrão. Também, se existe alguma área da sua vida que você não sabe se você tem agido à luz da Bíblia ou não, mas que toda vez te soa como duvidosa, sabe? Pensa e investiga, para que isso seja claro à luz da Bíblia. Também, como cristão, lembra que constância deve ser algo que nós buscamos e almejamos ter no que diz respeito à nossa relação com Deus. Então, outra parte da aplicação prática é avalia como tem sido o teu tempo devocional, o quanto tu tem orado, o quanto tu tem buscado ouvir a Deus. Eu tenho lido a Bíblia uma vez por semana. E os outros dias eu esqueço. Eu tenho orado antes do almoço, antes de dormir, e às vezes eu pego no sono. Muitas vezes, mal eu estou presente na vida da comunidade. Não tenho dado atenção para a santidade. Mas me arrependo. Toda vez me arrependo. Me arrependo, me arrependo, me arrependo. Eu fico pensando em Jesus nos ouvindo dessa forma. Lá vem o fofo. Vai pedir perdão porque só orou uma vez. Vai contar que a semana foi difícil. Que o pecado dele está o mesmo, um pouco pior agora. E que não fez nada para mudar. Vamos tentar fazer um milagre pelo fofo. Ver se ele escuta o que eu estou falando. O que a minha palavra diz. O que o Espírito Santo buzina, né? Mas tem que ligar uma chave de liga ali dentro dele, né? Lembrem que nós sempre falamos que nos relacionamos com Cristo. Então considere a tua vida com Jesus uma relação com Ele. O que é ser um bom servo? O que é ser um bom amigo? O que é ser alguém fiel? É isso. É ser constante. É agradar. É agir conforme os padrões, as determinações e tudo mais. A gente sabe, pessoal. Só que como muitas vezes Jesus não é o chefe mau que está ali na frente com a cara séria e a mão no queixo para pegar a gente na porta, a gente bota ele lá no fim da fila. E não tem que ser assim. O que nós podemos fazer para que nossa relação com Cristo seja muito mais profunda do que nós temos hoje? Para fugir desse tipo de situação superficial. E por fim, eu queria deixar uma motivação. No próprio trecho de Daniel, tá? Capítulo 6, verso 20 ao 27. Nós vamos ter a consequência prática do que foi a fidelidade de Daniel para com Deus, expressa por um rei pagão. Tá? Verso 20. No entanto, olhei o capítulo errado aqui. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu,
Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó Rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram Daniel da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e seu reino não será destruído, seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Gente, se você entende o que era um rei nesse período da história da humanidade, você entende o quanto é absurdo o que esse homem fez aqui. O rei Dario se prostrou diante do Deus de Daniel por causa da fidelidade que o seu servo teve para com o seu verdadeiro Senhor. Então, muitas vezes nós esquecemos esse âmbito que tem a fidelidade com Deus nas nossas vidas. Ela gera testemunho, pessoal. Ser fiel a Deus demonstra quem Deus é para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é uma marca constante da vida de Daniel no exílio. Hoje nós vivemos aqui como estrangeiros. Somos servos do Senhor Jesus Cristo, exilados em Caxias do Sul. Vários reis tentam reinar sobre essa cidade. Vários poderes e autoridades surgem a cada esquina aí fora. Que a nossa fidelidade para com Jesus possa ser bom testemunho para essas pessoas e esses reis. E que Cristo seja visto na nossa vida, acima e independente de qualquer circunstância. Essa é a minha oração por nós. Vamos orar? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua palavra é viva, eficaz e vai de encontro ao coração de seres tão limitados como nós somos. Obrigado, Senhor, porque olhando para a história e para a vida de Daniel, a gente consegue entender que é possível, sim, buscar um viver fiel a Ti, que Te agrada, independente de quais sejam as circunstâncias, e que isso tem um propósito que vai além de uma relação íntima e profunda contigo, que já é maravilhosa, Senhor. Mas também pode ser instrumento nas Suas mãos para que pessoas entendam e conheçam quem o Senhor é. Cuida para que cada um de nós possa tentar acerca do viver um relacionamento fiel e íntimo contigo, Senhor, a ponto de Te escolher acima de toda e qualquer coisa, de toda e qualquer circunstância, Pai. Que possamos sempre voltar os nossos olhos para Ti, para viver conforme o Teu querer acerca das nossas vidas e para Te agradar com aquilo que nós fazemos. Tu conheces nosso coração, Senhor, Tu sabe quais são as nossas dificuldades, as nossas limitações. Clamamos para que o Senhor possa estar trabalhando em cada uma delas e fazendo o nosso coração, nesse sentido, algo agradável a Ti, conforme o Teu agir, Senhor. Cuida também para que sempre estejamos dispostos ao Teu trabalhar e ao Teu mover acerca das nossas vidas. Te pedimos que o Senhor possa estar abençoando esse nosso finalzinho de celebração, o retorno de cada um dos irmãos para casa, Senhor, e que nessa semana possamos refletir e estar dispostos diante de Ti para ser transformados, Senhor. No Teu nome, Jesus. Amém.